Olá, amigos! Hoje vamos cavalgar por uma emocionante história entre o som das trombetas e o silêncio celestial. Um livro selado espera ser aberto. Quem é digno de revelar os segredos do trono de Deus e o destino da humanidade? Assistam até o fim esta emocionante história. Compartilhem e comentem. Depois das visões terrenas, uma voz como som de trombeta ressoou entre os céus. João, o apóstolo exilado em Patmos, ouviu o chamado: "Sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas." Aquele som não era humano, era um convite divino. Um portal se abriu diante dele e o Espírito o arrebatou aos lugares celestiais, onde o tempo não existia e o silêncio era mais profundo que o oceano. Lá estava o trono, não feito por mãos humanas, mas sustentado por glória e fogo. Relâmpagos e trovões emanavam dele, e diante do trono ardia o mar de vidro, tão puro quanto cristal. 24 anciãos o cercavam, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre suas cabeças. Ao redor, 4 seres viventes cheios de olhos contemplavam o Criador de toda a eternidade. Dia e noite, sem cessar, ecoavam as palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Cada som era como ondas de luz, cada palavra fazia o espaço vibrar. João sentiu o chão do céu tremer de adoração. Diante de tamanha santidade, ele se prostrou, entendendo que nada era digno diante do Criador. Então, no meio desse esplendor, João viu algo misterioso. Na mão direita daquele que estava assentado no trono, havia um livro selado com 7 selos. Era um livro diferente de todos. Não era apenas pergaminho, era o destino da humanidade enrolado em mistério. Dentro dele estavam os decretos de juízo e redenção, o registro do fim e o início de todas as coisas. Um anjo bradou com voz poderosa: "Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?" Mas não havia resposta, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nenhum homem, nenhum anjo, nenhum rei. O universo inteiro silenciou. O som das harpas cessou. O vento parou. Até o tempo pareceu prender a respiração. João começou a chorar. As lágrimas escorriam como rios silenciosos. O destino estava selado e ninguém podia abri-lo. Ele chorou, não por si, mas pela humanidade, presa em mistério, sem esperança de redenção. Mas então, uma das vozes dos anciãos o chamou com ternura: "Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os seus selos." João levantou os olhos e viu. No meio do trono, entre os anciãos e os seres viventes, estava um cordeiro, como havendo sido morto, mas agora vivo. Dele emanava uma luz mais forte que o ouro e o fogo juntos. Em suas mãos, as marcas da crucificação. Ele avançou, silencioso e majestoso, e tomou o livro das mãos do que estava assentado no trono. Quando o cordeiro tomou o livro, todo o céu explodiu em louvor. Harpas vibraram, vozes ecoaram, e os anciãos se prostraram dizendo: "Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor." O que antes era silêncio, agora era um coro eterno. A esperança havia sido restaurada, o destino seria finalmente revelado. Ali João compreendeu: o mistério de Deus não é apenas juízo, mas amor.
O livro selado não era o fim, mas o início da justiça divina. E o cordeiro, o símbolo da fé e da obediência, era a chave para o destino de toda a criação. O primeiro selo está prestes a ser aberto. Mas o que sairá dele? Um cavaleiro de paz ou o prenúncio da guerra? O início da revelação está apenas começando. Depois do clamor celestial e da adoração que encheu os céus, o ambiente foi tomado por um silêncio profundo. O cordeiro, com as marcas do sacrifício, manteve o livro em suas mãos. João, atônito, observava cada movimento, sentindo o peso da eternidade prestes a se abrir diante de seus olhos. O primeiro selo, dourado e firme, refletia o brilho da glória divina. Tudo aguardava, até que o cordeiro o tocou. E então, o som, um estalo divino, como o rachar de um trovão no coração do universo. O primeiro selo foi quebrado, o céu tremeu, os anjos se curvaram e uma voz ecoou entre os 4 seres viventes, como o rugido de 1000 águas. Vem e vê! Era o chamado da revelação, o início do que estava escondido desde a fundação do mundo. Diante de João, do meio da luz, surgiu um cavalo branco, puro como a neve celestial. Seu cavaleiro vinha com um arco nas mãos e uma coroa sobre a cabeça. Ele cavalgava com poder e majestade, conquistando e vencendo. Seus olhos ardiam com propósito, e por onde passava, o ar parecia se curvar. Havia em sua presença uma mistura de glória e mistério. João, confuso, perguntava-se: seria ele o símbolo da vitória divina? Ou o prenúncio de engano e conquista? Os céus observavam em reverência. Cada selo trazia não apenas uma visão, mas uma mensagem espiritual. O primeiro cavaleiro, o branco. Para alguns, o símbolo do evangelho triunfante, a palavra de Deus avançando sobre as trevas. Para outros, o presságio do engano final, o falso Messias que viria enganar as nações. O brilho de sua coroa podia ser pureza ou ilusão. João apenas contemplava, sem resposta, enquanto o cavaleiro se distanciava, desaparecendo na linha do horizonte celestial. Um dos anciãos se voltou para João e disse em tom sereno: nem tudo o que reluz é santidade, e nem toda vitória vem do alto. O Cordeiro revela não apenas o bem, mas também o que virá para provar os corações. João baixou a cabeça, tentando compreender. O selo não falava apenas de glória, mas também de prova. A revelação não era apenas uma visão, era um espelho do coração humano. Enquanto o cavaleiro avançava, João viu algo além do tempo. Povos se levantando em nome da fé, impérios erguidos com promessas de luz, mas escondendo intenções sombrias. O cavalo branco representava o início das conquistas, a invasão das ideias, das crenças e das nações. Assim começava o ciclo do fim, a busca por poder disfarçada de redenção. A humanidade seguiria cavaleiros, reis e profetas, mas poucos reconheceriam o verdadeiro Cordeiro. João compreendeu que o primeiro selo não era apenas sobre guerra ou vitória, mas sobre o espírito que antecede o fim. O espírito da conquista, da aparência, da ilusão. O cavaleiro branco era o retrato do homem que deseja reinar sem Deus, que busca a coroa sem o sacrifício. E o céu permaneceu em silêncio, pois o próximo selo traria algo ainda mais profundo e mais sombrio. Mesmo diante do mistério e da incerteza,
João sentia paz ao olhar para o Cordeiro. Nele não havia engano, nem sombra de variação. Ele era o verdadeiro conquistador, aquele que venceu não com espadas, mas com amor, sangue e perdão. O primeiro selo havia sido aberto, e o plano divino começava a se revelar. O céu inteiro sabia, nada seria mais como antes. Um selo a menos, 6 ainda aguardavam, cada um uma etapa do destino. João, com o coração acelerado, aguardava o som do próximo estalo celestial. Ele sabia, o segundo selo traria o contraste do primeiro. Onde havia paz aparente, viria o fogo da espada. O segundo selo está prestes a ser aberto, e dele surgirá o Cavaleiro Vermelho, portador da guerra. Mas será apenas guerra entre nações, ou também dentro da alma humana? O primeiro selo havia se rompido e o céu permanecia em tensão. João, ainda envolto na luz do Cordeiro, observava quando a mão sagrada moveu-se novamente. O segundo selo. O som do estalo ecoou e uma vibração percorreu toda a eternidade. Desta vez, não havia luz branca. Era um brilho rubro, intenso, pulsante, como o sangue da criação. Uma voz trovejou dentre os 4 seres viventes. Vem e vê! E da fenda aberta no selo surgiu algo terrível. Do meio da fumaça celestial, um cavalo vermelho como o fogo avançou. Seu cavaleiro empunhava uma espada brilhante, e seu semblante era duro como o ferro. A voz divina ecoou, e foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. O cavaleiro não galopava por glória, mas por divisão. Por onde passava, o amor esfriava e o ódio crescia. O som dos cascos de seu cavalo reverberava como o bater de tambores de guerra. João viu então o reflexo do selo sobre o mundo dos homens. Exércitos marchando, bandeiras se rasgando, irmãos voltando suas espadas uns contra os outros. O Cavaleiro Vermelho não precisava atacar. Bastava semear a discórdia e a própria humanidade faria o resto. Mas havia algo mais profundo. Ele não trazia apenas guerras externas, ele despertava as guerras interiores, as lutas silenciosas dentro da mente e do coração. João compreendeu que este selo falava de um tempo onde a paz interior se tornaria rara. Homens e mulheres travariam batalhas em suas próprias almas, entre o que é certo e o que é fácil, entre a fé e o medo, entre o perdão e a vingança. O Cavaleiro Vermelho não cavalgava apenas sobre terras e cidades, mas dentro dos corações, alimentando o orgulho, a raiva e a sede de poder. Mas o Cordeiro permaneceu sobre o trono, firme e sereno. Sua voz suave rompeu o som da guerra e disse a João: Não temas o que vês, pois onde houver guerra, também haverá os que lutam pela paz. Onde o ódio florescer, eu levantarei corações firmes que não se dobrarão ao medo. Era a lembrança de que, mesmo em meio à destruição, Deus sempre preserva um remanescente, aqueles que resistem ao caos com fé inabalável. João via o sangue do justo sendo derramado, templos profanados, famílias divididas por crenças, governos corrompidos pela ambição. A espada do cavaleiro não era apenas literal, era também espiritual. Cada decisão egoísta, cada mentira contada, cada amor perdido pela inveja, era um golpe invisível nessa guerra. E o mundo clamava por paz, mas sem arrependimento. E sem arrependimento, nenhuma paz pode durar. João percebeu que até o Cavaleiro Vermelho estava preso ao propósito divino. Ele não era o caos em si, era o espelho da escolha humana.
Cada selo aberto revelava mais sobre o coração dos homens do que sobre os mistérios do céu. O vermelho ardente simbolizava o preço do livre-arbítrio, o que acontece quando a humanidade busca reinar sem o amor de Deus. O som de trombetas distantes ecoava e os anjos lamentavam. Porque os homens amam a guerra mais do que a paz? Mas do trono, o cordeiro permanecia em silêncio, pois cada selo precisava ser aberto. Cada revelação precisava cumprir seu tempo. E mesmo quando tudo parecia perdido, João viu uma pequena luz surgindo em meio às trevas, o símbolo da esperança. Entre os escombros da guerra, uma geração se levantaria. Homens e mulheres que escolheriam o amor em vez da vingança, a oração em vez da espada. O Cavaleiro Vermelho representava o caos que o mundo escolheria, mas também a chance de redescobrir a fé verdadeira, aquela que permanece mesmo quando tudo arde ao redor. O segundo selo havia sido rompido. 2 cavaleiros haviam saído, o branco e o vermelho, conquista e guerra. João sabia que o terceiro selo estava prestes a revelar algo ainda mais profundo. Algo que tocaria não apenas o espírito, mas a própria sobrevivência da humanidade. Se o segundo selo trouxe guerra e sangue, o terceiro trará fome e escassez. Mas seria apenas a fome física? Ou o prenúncio da maior carência de todas, a fome espiritual que viria sobre o mundo? O segundo selo havia trazido guerra, e o mundo gemia sob o peso do sangue, mas o silêncio do céu ainda não terminara. João viu o cordeiro mover-se mais uma vez. O terceiro selo foi aberto. O som que se seguiu não era de trovões, mas de algo mais sombrio, como o eco de correntes rompendo. Um dos seres viventes proclamou: "Vem e vê!" E das sombras surgiu uma figura misteriosa. Do véu do silêncio emergiu um cavalo negro, seus olhos brilhando como brasas em cinzas. Em sua mão, o cavaleiro trazia uma balança, não uma espada, não um arco, mas um instrumento do equilíbrio. E uma voz soou, fria e grave, ecoando pelos céus: 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. O céu escureceu e João compreendeu. Não era apenas fome de pão, era fome de alma. João viu o reflexo do selo sobre a terra. O solo se tornara estéril, o alimento escasso, e os homens brigavam por migalhas. Mas a verdadeira tragédia não estava na mesa vazia, estava no coração vazio. As pessoas corriam atrás de riquezas, mas suas almas murchavam. Trocavam fé por ouro, amor por poder e esperança por prazeres passageiros. O Cavaleiro Negro sorria em silêncio. Sua fome não era por comida, mas por adoração. O profeta entendeu. Virão dias, dizia o Espírito, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A fome espiritual era mais cruel que qualquer guerra. Homens com banquetes diante de si, mas vazios por dentro. Mulheres com tudo o que desejavam, mas sem paz no olhar. Um mundo alimentado de tudo, menos da verdade. A balança em sua mão media mais que bens, pesava intenções. Cada ato de injustiça, cada engano, cada egoísmo depositado sobre o prato invisível do julgamento. O cavaleiro não falava, mas o mundo o ouvia. Os ricos aumentavam suas fortunas, os pobres perdiam a fé. E no meio disso, os poucos que ainda criam eram provados. Sua fé era colocada sobre o peso da balança divina. João viu um pequeno grupo de fiéis. Eles não tinham ouro nem pão, mas tinham algo que o mundo havia esquecido: esperança. Mesmo famintos oravam,
Mesmo perseguidos, louvavam, e suas vozes subiam ao céu como incenso diante do trono. Eles compreendiam. A verdadeira riqueza não estava no que se podia pesar, mas no que se podia crer. Cada oração era uma semente lançada em solo árido e Deus as via. Então João recordou as palavras que ouvira. Não danifiques o azeite e o vinho. O azeite, símbolo do Espírito Santo. O vinho, o sangue do Cordeiro. Mesmo em meio à fome, Deus preservaria o que é sagrado. O mundo poderia perder tudo, mas jamais o Espírito e o sacrifício do Filho seriam destruídos. O azeite continuaria a ungir os que creem. O vinho continuaria a redimir os que se arrependem. João então viu algo estranho. O cavaleiro negro parou diante de um espelho d'água, e por um instante o profeta percebeu o rosto de um homem refletido. Um homem comum. Era o rosto da humanidade, de todos nós. O cavaleiro não era apenas uma força externa, era o reflexo da alma humana que se esquece de Deus. Quando o amor ao próximo é substituído pela ganância, quando a fé é vendida, quando a verdade é trocada por conveniência, o cavaleiro negro cavalga. O silêncio retornou ao céu. O cavaleiro desapareceu, levando consigo as vozes da fome. Mas no coração de João restava uma compreensão amarga. A maior fome não é a de pão, mas a ausência de Deus. O profeta caiu de joelhos e uma lágrima misturou-se à luz do trono. O cordeiro então olhou para ele com ternura, e o quarto selo começou a pulsar em suas mãos. O terceiro selo havia sido aberto. Conquista, guerra e fome haviam se manifestado. Mas o próximo cavaleiro traria algo ainda mais terrível. A sombra final antes do julgamento. E se o cavaleiro negro trouxe fome e vazio espiritual, o quarto selo revelará aquele que cavalga sobre as cinzas da humanidade, a própria morte. Mas o que virá depois dela? Houve silêncio no céu, um silêncio que parecia conter toda a eternidade. Nenhum som de harpa, nenhum cântico, nenhum movimento. Era como se todo o universo prendesse a respiração diante do que estava prestes a acontecer. O apóstolo João, com os olhos fixos no trono, percebeu que algo grandioso estava para ser revelado. O cordeiro, aquele que fora morto e agora vive, permanecia de pé, com o livro selado em suas mãos. Enquanto os anjos e os anciãos o contemplavam, um brilho intenso começou a irradiar-se de suas feridas. Cada cicatriz era um testemunho do amor que venceu a morte, da obediência que triunfou sobre o pecado. E naquele instante, todos compreenderam. Os selos seriam abertos não por força, mas por amor. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, João ouviu a voz de um dos seres viventes dizer: "Vem e vê." E eis que surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e uma coroa lhe foi dada. Ele saiu vencendo e para vencer. Era o sinal do início da justiça de Deus. Representava a palavra que cavalga pela terra, conquistando corações e revelando a verdade. O branco de seu cavalo simbolizava a pureza da missão divina, uma vitória espiritual, não por espada, mas pela fé. À medida que os selos se abriam, o destino da humanidade se desdobrava diante dos olhos de João. O segundo selo revelou o cavalo vermelho, a espada da guerra. O terceiro, o cavalo preto, a fome e a escassez. O quarto, o pálido, a morte e o inferno que o seguia. Era a lembrança de que todo poder humano é passageiro. Nenhum império, por mais grandioso que seja, permanece de pé diante do juízo do Altíssimo.
Mas havia mais, porque os selos não falavam apenas de destruição, mas de esperança, pois cada um deles aproximava o mundo do momento final, o retorno do Cordeiro. Quando o quinto selo foi aberto, João ouviu vozes debaixo do altar. Eram as almas dos que foram mortos por amor à verdade, clamando: Até quando, ó Senhor, justo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? E foi-lhes dada uma veste branca. Deus, em sua infinita paciência, respondeu: Descansem ainda por um pouco, até que se complete o número dos seus irmãos que também hão de ser mortos como vocês. A justiça divina não falha, mas opera no tempo perfeito, e cada lágrima derramada por fé se tornará em glória diante do trono. O sexto selo foi aberto e houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, a lua como sangue, e as estrelas caíram do céu. Os poderosos da terra, reis, generais, ricos e pobres, tentaram se esconder nas cavernas, clamando às montanhas: Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono. Mas já não havia onde se esconder. O dia da ira do Cordeiro havia chegado. E João, aterrorizado e maravilhado ao mesmo tempo, percebeu que todo o universo respondia à santidade de Deus. Antes que o último selo fosse aberto, 4 anjos foram enviados aos 4 cantos da terra, segurando os ventos da destruição. Outro anjo surgiu trazendo o selo do Deus vivo, e ele bradou: Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos os servos do nosso Deus em suas testas. Era a promessa da proteção espiritual. Aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio ao caos, são marcados pela presença do Espírito Santo. Nenhuma força humana, nenhum império terreno pode tocar os selados de Deus. Então o Cordeiro abriu o 7º selo, e o silêncio deu lugar a um som indescritível, uma sinfonia de adoração que ecoava por toda a eternidade. Anjos tocavam trombetas, incenso subia do altar, e o trono de Deus resplandecia em glória incomparável. Os anciãos caíram de joelhos, lançando suas coroas, e João ouviu uma voz que dizia: Eis que faço novas todas as coisas. O livro selado fora finalmente aberto, e o plano eterno de Deus revelado. O mistério do trono não era destruição, mas redenção. O trono não era símbolo de medo, mas de amor. Amor que venceu o pecado e restaurou a criação. João viu então a nova Jerusalém, descendo do céu como uma noiva adornada para o seu esposo. Não havia mais dor, nem morte, nem lágrimas. O trono de Deus e do Cordeiro estava no centro, e os servos o serviam com alegria eterna. Aquele que outrora chorara de tristeza, agora sorria de esperança. O Cordeiro não apenas abrira o livro, ele abrira também o caminho de volta para casa. O livro selado foi aberto, e com ele, os segredos do universo foram revelados. Tudo o que era oculto se tornou claro. O amor de Deus é o mistério supremo do trono. E o Cordeiro, o único digno, reina para sempre. Mas e se o livro selado não fosse apenas sobre o futuro distante? E se cada selo representasse também algo que Deus deseja revelar dentro de nós? O mistério da fé, o poder da obediência e o chamado da eternidade. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se, compartilhe e deixe nos comentários: Eu creio no poder do Cordeiro. Sua fé pode alcançar outros corações e espalhar a esperança do reino que virá. No próximo vídeo, exploraremos as trombetas do fim e o despertar dos céus. Quando o som celestial ecoar pela terra e o último mistério for revelado diante dos olhos da humanidade. Não percam. Em breve,